Paz e graça a todos e desejo para já, desde já, que todos sejam bem-vindos a essa nossa série de estudo e reflexões em relação às parábolas do Novo Testamento. Espero que Deus faça graça, dispense iluminação, percepção em relação às parábolas. Essa nossa interação será repartida em duas partes. A primeira parte nós teremos uma introdução breve, mas breve em relação às parábolas. E a segunda parte teremos uma primeira parábola que estaremos avaliando, estudando. Isso para evitar extensidade extrema em relação ao vídeo. E começando, em cooperação com a página, compreendendo textos em seu contexto, nós estaremos avaliando, até estudando, tendo esta série de estudo e avaliações das parábolas do Novo Testamento. É uma das coisas que pouco teremos tempo para analisar de uma forma atenciosa, dando uma atenção considerável. E estaremos fazendo isso. E ao ter visto ou avaliado algumas parábolas, acabei vendo muita, mas muita riqueza por trás das parábolas. Espero que Deus, na sua bondade, dispense graça, iluminação e edificação para que nós possamos perceber coisas que talvez nunca tivemos a chance de percebermos e sermos e no final de tudo sermos edificados por meio destas percepções. Bom, para aproveitar já o tempo, a nossa série tem esse título, Compreendendo as Parábolas do Novo Testamento. Sim, nós vamos procurar perceber, compreender as parábolas do Novo Testamento. O nosso plano de estudo nessa primeira fase será marcada de três passos. Nesse caso, vamos procurar entender o que seria uma parábola e o segundo passo seria como interpretar as parábolas, ou até uma parábola. E o terceiro passo vai ser o que nós passaremos a usar nessas nossas secções de reflexões. Isso é as quatro perguntas fundamentais ao se estudar uma parábola. Essas quatro questões são fundamentais e vão ser usadas, ou se serão usadas, usaremos ao longo dos estudos. Para já, vamos, o que seria uma parábola? O que é uma parábola? Num contexto assim geral, a expressão parábola ela vem do grego parabolê, que significa colocar ao lado até comparar. Por considerações simples, seria uma ilustração até um cenário que, nesse caso, Cristo usava como recurso para ilustrar uma verdade referente a uma realidade espiritual. E para nós vermos isso, em Mateus 13, que acaba por ser a fonte até um local onde tem mais de três, de quatro parábolas, seria a fonte das sete parábolas num só capítulo. A expressão parabolê, que significa comparar, até colocar ao lado, pegar uma realidade, um cenário, para facilitar a compreensão de uma dada realidade, aparece bem clara, essa verdade, essa realidade aparece bem clara nesses textos. Por exemplo, a expressão semelhante, isso é o reino dos céus é semelhante. A expressão não é que o reino dos céus é a um homem, é como se fosse um homem que semeou a boa semente. Não, não. O reino dos céus é semelhante, é como se fosse um homem que semeou boas sementes no seu campo. A ideia não é criar a ideia de que é, mas sim pegar realidades, pontos comuns, extrair esses pontos comuns para facilitar a compreensão. De uma forma simples, o reino dos céus, nesse versículo 24 de Mateus 13, tem o sentido de conjunto de homens, onde Deus, na sua bondade, dispensa a palavra, a pregação, a exposição da palavra, leitura da palavra, pregação em si da palavra, a forma, o modo em que as pessoas reagem à palavra, essa realidade
é muito semelhante a um homem que sai e vai a um campo, onde ele lança semente e espera que a semente germine até reproduza-se. Essa realidade, esse cenário é semelhante ao reino de Deus. Nesse caso, consegue-se ver que, ao falarmos desta forma, a realidade do reino torna-se simples quanto à percepção do significado do que seria exatamente. Este era um grande recurso que Cristo usava para ilustrar as suas verdades, a sua exposição às pessoas que o ouviam. Bom, essa é outra. O versículo 30 de Marcos 4 apresenta a mesma ideia. Como que comparar, com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? A primeira parte da expressão do versículo usa a expressão compararemos, que seria, por outras palavras, parábola. A outra parábola, a outra ideia está no versículo 44 do capítulo 13 de Mateus. O reino dos céus é ainda semelhante, a palavra semelhante, colocar ao lado, com finalidade de extrair uma ideia semelhante para facilitar a compreensão das pessoas que estivessem a ouvir. Essa é a ideia essencial da parábola ou das parábolas. A outra questão que nós podemos aproveitar até extrair seria como interpretar uma parábola biblicamente. Seguem-se alguns passos que eu acho essenciais. A primeira consideração seria identificar o contexto. É de extrema importância se nós queremos entender, até compreender, extrair no máximo a verdade, as riquezas por trás das parábolas, se nós temos a capacidade de identificar o contexto. Isso é essencial saber em que momento Cristo falou ou contou a parábola. Para quem ele contou a parábola? Discípulos, fariseus, multidão. Por quê? Porque geralmente quando Cristo falava de uma parábola, é porque antes dele apresentar a parábola tinha um cenário, tinha um relato, tinha uma realidade. A parábola era uma forma de ilustração, até uma forma para facilitar a compreensão das pessoas que ouviam. Por isso é que ele usa termos que se adaptam à realidade das pessoas que ouviam. A segunda coisa, até o segundo passo a usar a interpretar as parábolas seria ler com atenção os elementos. Nesse caso, as parábolas são cheias de figuras. Cada personagem, lugar, objeto esconde a verdade espiritual da parábola. Então é essencial entender esses elementos que Cristo usa, que ele apresenta nessa ilustração. Por exemplo, a parábola do semeador, que aparece no capítulo 13 de Mateus, semente tem um sentido, o significado da palavra de Deus, terra, o coração que recebe a palavra de Deus. Então é essencial entender esses elementos. O terceiro passo a considerar ao interpretar uma parábola seria procurar o ponto principal da parábola. Isso é, não interpretar cada detalhe literalmente, comparar o quarto elemento, que é o essencial, comparar com outros textos. Isso é de extrema importância para qualquer outra verdade a ser estudada na Bíblia. Não é saudável fechar-se em um texto. É essencial correlacionar com outros textos. Isso, o contexto imediato deve ser sempre avaliado, visto e sustentado pelo contexto geral. E o quinto passo seria aplicar a verdade até o princípio. É essencial, ao lermos, estudarmos, avaliarmos a parábola, no final procurar extrair uma verdade aplicável em minha própria vida. Porque no final de tudo, cumpre-se a declaração de 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, não valerá de nada conhecermos a verdade sem que esta verdade sirva de alguma forma meio de instrução, correção ou repreensão. Quais seriam essas 4 perguntas que nós usaremos ao longo dos estudos? Bom, nós vamos ver já essas 4 perguntas. As 4 perguntas são estas. Primeira questão:
Qual é o contexto da parábola? A segunda, quais são os símbolos e os significados dos mesmos para os ouvintes? Qual é a mensagem comunicada? Por exemplo, a parábola do joio e o trigo. Essa ideia é muito familiar para as pessoas que trabalham nos campos. Cristo sabia o contexto da parábola, as pessoas que eram familiarizadas facilmente poderiam entender a ideia. E ao contar a parábola da rede que pesca qualquer peixe e depois é separado, as pessoas que ouviam, que eram familiarizadas com a prática em si da pesca, especialmente os discípulos, facilmente sabiam, até entendiam isso. Então fica claro, não era uma forma mística que Cristo usava para complicar a situação, era uma forma que ele usava para facilitar a compreensão dos seus ouvintes, das pessoas que o ouviam. Bom, essa é a primeira parte e nós vamos ficar por aqui. Vamos apresentar daqui nada a segunda parte, que seria a avaliação da primeira parábola. Nesse caso, seria parábola do credor incompassivo. Portanto, até já para o próximo estudo.